Olá, sejam todos bem-vindos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O tema da mensagem: a armadura de Deus. Todos os filhos de Deus se tornam inimigo de Satanás, e o seu propósito é destruir os filhos de Deus, tentando assim impedir o avanço da obra de Deus. A igreja tem o poder do Espírito Santo e precisa armar-se com toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer firmes. Verso 11. A armadura de Deus. O cristão está enganjado num conflito espiritual com o mal. Conflito é descrito como o combate da fé, que continuará até o cristão galgar a vida no porvir. A vitória do cristão foi obtida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mediante sua morte na cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, desarmou as potências e potestades malignas, levou os cativos com ele e redimiu o cristão do domínio do maligno. No presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo contra os desejos corruptos que há dentro de si mesmo. 2. Contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentações. 3. Contra Satanás e suas forças. O cristão é conclamado a se preparar ou se separar do presente sistema mundano, repudiando os seus males, vencendo suas tentações e morrendo para elas, e condenando abertamente os seus pecados. 3. Na guerra espiritual, o cristão é conclamado a suportar as aflições como bom soldado de Cristo, sofrer em prol do Evangelho, combater o bom combate da fé, guerrear espiritualmente, perseverar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o Evangelho, combater pela fé, vestir toda a armadura de Deus, ficar firme, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo pensamento e fortalecer-se na guerra contra o mal. Verso 11. Hostes espirituais da maldade. O cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos. Os poderes das trevas são governantes espirituais do mundo, que incitam os ímpios a se opor à vontade de Deus e constantemente atacam os cristãos.
é uma vasta multidão altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordens. As armadilhas e ciladas de Satanás são dirigidas contra a igreja como um todo e aos cristãos de forma pessoal. Faz falsa acusação contra os fiéis, difamando a Deus e incitando a desordem no mundo. Verso 14. A armadura de Deus é a única, ou seja, a túnica de um soldado romano, uma vida honesta e íntegra, capacita o cristão a ser um em propósito com Jesus Cristo, que é a verdadeira, ou seja, que é a verdade, estando livre e desimpedido para lutar contra Satanás, que é um enganador e mentiroso. A couraça cobria o corpo, do pescoço até as coxas, e normalmente era feita de bronze. Verso 15. O soldado usava sandálias guarnecidas de placas, feitas de pregos afiados, projetados para oferecer uma pisadura firme, e mesmo nos terrenos mais acidentados, a preparação pode ter o significado da prontidão em compartilhar o evangelho com os outros quando surge o momento oportuno. Verso 16. O escudo da fé era comprido, retangular ou oval. Era feito a partir de 2 camadas de madeira, coberto com linho ou pele de animais, amarradas com ferro, encharcadas de água. Eles serviam como defesa adequada contra os dardos inflamados do inimigo, que tinham sido imersos no pinche e acesas. O escudo da fé oferece os recursos de poder e sabedoria ilimitados de Deus para resistir às setas inflamadas das circunstâncias aflitivas e à tentação do mal. O capacete de bronze tinha fixação de couro para mantê-lo no lugar. Os cristãos podem aproveitar a proteção dos ataques de Satanás enquanto descansarem confiantes na sua condição de membros da família de Deus, separados para o seu propósito. Além disso, como filho, podem conhecer o trabalho de Deus no presente, na santificação de suas vidas, experimentam o livramento do pecado e tendo a garantia do futuro eterno, livramento de toda sorte de mal. A espada do Espírito era curta, de 2 gumes, capacitava o soldado bem armado a atacar agilmente o inimigo bem de perto, derrotando-o. A espada do fiel pode ser compreendida como fornecida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo identificou essa espada mais adiante como a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a arma ofensiva do cristão para uso na guerra contra o poder do mal.
Por esta razão, Satanás fará todos os esforços possíveis para subverter ou destruir a confiança do cristão na palavra. A igreja precisa defender as escrituras inspiradas contra o argumento de que não é a palavra de Deus em tudo que ensina. Verso 18. Orando no Espírito. A guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige dedicação à oração e orando no Espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos, com toda perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte do conflito, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação com o próprio Deus. Deixar de orar diligentemente em todas as situações é render-se ao inimigo e deixar de lutar. Por isso, todo cristão tem que se armar com a armadura de Deus para combater com o adversário e ficar de pé no dia mau. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Tu és tão grande, tremendo, maravilhoso, meu Pai. A Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Nada nem ninguém pode impedir o Teu agir na terra dos viventes. Por isso eu Te glorifico, Te adoro, Te exalto na beleza da Tua santidade. A Tua palavra diz que Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor faz cessar as guerras até o fim, quebra arco, corta lança e queima o carro deles no fogo. E a Tua palavra diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Por isso eu Te peço, ó Pai, desperta a Tua igreja e aviva a Tua obra, em o nome de Jesus. Amém. Eu peço para você que continue abençoando o canal, continua compartilhando, compartilha para 5 ou 10 pessoas, para os grupos, e peça para que eles possam fazer as inscrições, que eles estão esquecendo de fazer inscrições. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, que Deus abençoe os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.